Fala pessoal, Danilo Milen aqui e este é mais um episódio do nosso podcast e canal de Rumenologia. E antes de introduzir o convidado para o episódio de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre o programa Carne 4.0, que acontece novamente esse ano, no dia 8 de novembro, na Fazenda Churrascada em São Paulo. Andréa Mesquita e eu e todo o time do Território da Carne estamos preparando um evento único para vocês, que não trata apenas de nutrição de bovinos, de qualidade de carne bovina, mas trata também de nutrição e saúde humana, assim como performance atlética. É isso mesmo, teremos médicos e atletas como palestrantes no nosso evento no dia 8 de novembro na Fazenda Churrascada. Para maiores informações sobre como participar e como estar com a gente na forma online e também presencial, acesse o Instagram do Território da Carne. Vai ter um link lá que vai te direcionar para o time do TC, que vai ter o maior prazer em te atender e conversar com vocês sobre as inscrições. Maiores informações também no Instagram do Território da Carne e também aqui no meu Instagram, Danilo Milen. Aproveita a oportunidade para agradecer aos nossos queridos patrocinadores Elanco, BTG Pactual, Mosaic Fertilizantes e também a Prodap por acreditarem no nosso sonho e no nosso ideal de promover o consumo consciente de carne bovina. Bem, sem mais delongas, o nosso convidado para o episódio de hoje é o Dr. Rodrigo Marques da Montana State University. Esse é o segundo episódio que eu gravo aqui com o Rodrigo no canal. No primeiro episódio conversamos de forma geral sobre aditivos alimentares e nesse episódio conversamos especificamente sobre a narazina, que é uma nova molécula que está presente agora no mercado nacional, lançada pela Elanco, que é uma empresa com mais de 65 anos de mercado, com foco em saúde e desenvolvimento de inovações para a produção animal. A Elanco também é a empresa que comercializa o Rumensin, ou seja, a monenzina sódica, o aditivo mais utilizado e mais recomendado pelos nutricionistas nos confinamentos brasileiros. A monenzina sódica tem comprovação de melhora da eficiência alimentar e também redução da emissão de metano, o que é uma baita mensagem de sustentabilidade. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para agradecer a Elanco por patrocinar esse episódio e também informar que a entrevista foi gravada primeiro e depois que a Elanco decidiu patrocinar o episódio. A entrevista ficou tão boa, modéstia à parte, que a Elanco depois decidiu estar com a gente aqui, dividindo, né, este episódio no canal de Rumenologia, mantendo desta forma a imparcialidade que eu sempre digo aqui para os nossos ouvintes do canal. Bom, não vou tomar mais o tempo de vocês, tenho certeza que vocês estão super ansiosos para escutar o que o Dr. Rodrigo Marques tem para falar para a gente sobre narazina. Rodrigo, obrigado mais uma vez por voltar aqui, né? Tô sabendo que você tá dando até autógrafo já pela entrevista que a gente fez da última vez. Algumas pessoas na reunião do Animal Science perguntaram quem eu era, se eu era o Rodrigo mesmo. Pô, obrigado aí pela presença. Fica à vontade, vou deixar você mesmo se apresentar dessa vez. Bom, vou fazer uma apresentação mais curta aqui, porque tem um episódio lá, e lá eu faço, né, o currículo todo, né? Eu sou o Rodrigo Marques, eu sou formado em zootecnia pela Universidade de Dracena. Na verdade, eu sou a primeira turma, né? Não tive a chance de ter aula com o Danilo, né? A gente está meio paralelo ali. E depois eu fui gerente de fazenda, né, no Goiás, fui gerente de confinamento, deixei a fazenda, fui para fazer o mestrado na Exalc, com o Flávio Portela Santos. Depois eu me mudei em 2011, eu me mudei para os Estados Unidos, né? Fiz um estágio, depois continuei no doutorado, fiz o pós-doc na Oregon State University. Depois eu voltei, né, para o Brasil, aí eu me tornei o nutricionista nacional da Elanco, né? Então, por isso que eu sei um pouco da narazina, né? A Elanco é a fornecedora de narazina no Brasil, né, na América do Sul. E depois de 2 anos trabalhando como técnico da Elanco, eu decidi voltar para os Estados Unidos e hoje eu sou professor de nutrição de ruminantes aqui na Montana State.
Então, esse é o currículo mais curto aí. Se quiser saber um pouquinho mais da história, vai lá no episódio lá, que tá bem bacana. Não, bacana demais, Rodrigo, bacana demais. Bom, já, né, partindo para o que interessa, né, sobre o nosso tema de hoje aí, a narazina, eu acho que não tem como a gente começar esse papo, né, falando sobre a história, né, como começou, como surgiu, faz quanto tempo que tem a molécula, né? Então, se você pudesse dar um panorama para a gente aí, eu acho que ia ficar muito legal assim como um início. Tá. Bom, a narazina, ela é um aditivo, não é tão novo, na verdade. Ela é uma molécula nova na bovinocultura de corte, né? Mas na avicultura ela tem sido usada desde a década de 80, né? Como um dos principais coccidiostáticos na avicultura. Então, quando você tem um surto de coccidiose na avicultura, né? A narazina é um dos principais ionófilos que é utilizado, né, na avicultura. E aí essa molécula estava na gaveta lá, o projeto de trazer para bovino de corte, né? Então, a Elanco do Brasil, ela trouxe a molécula em 2015, né? Especificamente para animais a pasto, né? Então, ela lançou esse aditivo, é um ionófilo, né? Que melhora o desempenho dos animais, a eficiência alimentar dos animais, focando em animais a pasto, né? E aí eu vou complementar por que animais a pasto e não a confinamento, né? Na época, né? Porque confinamento ela não queria ter uma briga com o rumenzim, né? Com a monenzina, né? Com a monenzina. Então ela já tinha a molécula definida para confinamento, mas a monenzina não se encaixava, né? No mercado de animais a pasto, né? Justamente porque quando você usa a dose correta da monenzina, ela deprime o consumo, né? Os animais comem erraticamente, o suplemento, então tem alguns problemas que não estavam sendo, que não estavam deixando a monenzina entrar no mercado de animais a pasto, né? Então ela trouxe a narazina justamente para isso, né? Então ela registrou a narazina no mapa em março de 2015, né? E o produto, a marca, né, que é o Zimprova, né, que foi lançado em 2015 aí para animais a pasto, né? É um ionófilo, não compartilha a classe com humano. Se você quer saber o que é isso, vai lá no episódio lá, que eu falo bastante disso, né? Então é um aditivo que é usado exclusivamente para animais, não pode ser usado na medicina humana, por isso que ela não é de classe compartilhada com humano, né? E é da classe da Streptomyces aí, né, das bactérias famosas aí na produção de ionófilo, né? Só muda a espécie da bactéria, né? Então, mais ou menos essa é a história da narazina, né? Então, trazida para o Brasil. O Brasil foi o pioneiro, né, na utilização dessa molécula em bovino de corte, né, mas tem muitos estudos para trás aí na garagem estudando já in vitro, né, essa molécula para bovino de corte. Né? Mas é mais ou menos isso a história da narazina. Não, muito bacana, muito bacana. Eu acho que é legal também, né, Rodrigo, esse ponto que você tocou da monenzina, né? Hoje a gente sabe que se a gente, né, tá muito na moda no Brasil também os minerais aditivados, né, uma mistura mineral com aditivo, né? E a gente sabe que, né, quando a gente trabalha com monenzina, né, especialmente em dose mais alta, não dá consumo, né? Você não tem consumo mínimo de micro, macro, né? Então, eu acho que a justificativa, né, da narazina de entrar, né, num sistema de produção extensivo, né, mais extensivo, com base em pastagens, eu acho que veio complementar, na verdade, né, aumentar né, o rol de negócios aí, né, a Elanco já tinha um negócio no confinamento, né, já tinha monenzina, um aditivo amplamente estudado, né, no confinamento, e aí entrou com a narazina para exatamente preencher uma lacuna aí, né, no pasto, né, porque a monenzina realmente a gente sabe até hoje, né, a gente nem recomenda, né, mineral aditivado, né, só os minerais com monenzina, porque não dá consumo, né, porque realmente o consumo é inibido, né, é deprimido, né, nesses animais, especialmente na seca do Brasil, do centro-oeste, que, né, o pasto piora muito, né, de qualidade. E tem o comportamento animal, né? Todo mundo acha que o animal vai no coxo todos os dias, né? Esse é um dos principais, para mim, um dos principais problemas de monenzina no suplemento mineral, né? O animal já comportamento animal, ele não vai no coxo todos os dias comer o mineral. Às vezes ele come a quantidade que ele precisa, volta daqui 3 dias, né? E aí você, dependendo da dose que você utilizar num sal mineral e ele foi e comer, né? Se ele conseguir comer por causa que vai restringir o consumo, pode dar intoxicação, né? Tem outros problemas, né, com o uso da monenzina além disso, né?
Mas, além do consumo errático dos animais do suplemento mineral, a gente está colocando um aditivo que vai ainda impactar esse consumo, né? Que todo mundo sabe que a monenzina, não sabemos por quê, mas temos alguns indícios por que ela faz isso, ela deprime o consumo. Né? Isso aí é fato, né? Em qualquer situação de confinamento e tal, mas por isso que estava perdendo mercado, e aí trouxe a narazina para ver se ganhava um mercado de animais a pasto, que para mim foi muito inteligente no momento, porque se você pensar que só 10, 12% dos animais vão para o confinamento e o resto está tudo a pasto, é um mercado gigantesco, né, Sim. para empresas de nutrição, né, animais a pasto. Então, A gente tem visto assim com bastante consistência, né, nos nossos experimentos, quando a gente usa a monenzina, que ela, né, faz exatamente isso. Ela aumenta o número no confinamento, né? Ela aumenta o número de vezes que o animal vai no coxo, só que diminui o consumo por refeição. Então ela deixa as refeições mais curtas e manda o animal mais vezes no coxo. Só que isso no confinamento, né? No pasto, eu acho que você falou faz muito sentido, né? Porque ele vai menos do coxo. Só que como tem esse limitador, a monenzina, cada vez que ele vai, ele come menos, como acontece também no exatamente. confinamento, né? Pode ser essa uma das explicações aí desse menor consumo, né, de um mineral aditivado, por exemplo, que não está tão diluída a dose, né? Quando está misturado com milho, soja, né, aí você acaba dando uma diluída a mais, né, E tem muita gente que assim, eu como era técnico no Brasil, escutava muita gente falando, mas eu dou monenzina, não tem problema nenhum, né? É difícil mensurar, né? Até experimento de comportamento mineral, assim, isso, que seja 1%, 0,1% do peso vivo, baixo consumo, sei lá, do jeito que quiser chamar. Os animais não vão no coxo todo dia, não vão no coxo comer todo dia, mesmo que você coloque perto da água, tem algum limitador de comportamento que não acontece. E aí a monenzina tendo esse diferença, essa diferença de consumo, né? E aí foi aonde a Elanco achou o canal, né, para a narazina, já colocando a narazina na jogada, porque a narazina, em todos os experimentos que a gente avaliou, né, eu estando como Elanco, agora estando fora da Elanco, mas escrevendo os artigos que estão sendo publicados sobre narazina, nenhum dos experimentos a gente viu uma depressão de consumo, né? Não deprimiu o consumo de animais a pasto, né? Deixando bem claro, animais a pasto, né? Então, assim, todos os experimentos que a gente publicou até agora não teve... Na verdade, assim, tem alguns experimentos que ela aumentou o consumo de forragem, né? Diferentemente do que acontece com os outros aditivos, né? Principalmente os ionófilos. A monenzina como base de controle aí. Vamos colocar a monenzina como a principal molécula aí mais estudada que a gente compara sempre, né? Então, ela aumenta o consumo. É aí que a Elanco entrou nesse negócio, acho que entrou bem, assim, para, né, ter uma deficiência, mudando a flora ruminal aí para produzir mais propionato, esse tipo de coisa, usando uma molécula que não deprime o consumo, apesar de ser um ionófilo, com o mesmo modo de ação, né, afetando bactérias gram-positivas. A gente não sabe ainda a resposta, na literatura não tem a resposta o porquê ela não deprime o consumo, como também a gente não sabe a resposta por que a monenzina deprime o consumo, né? Muita gente fala que é a motilidade do rumen, que afeta a motilidade do rumen. Outras pessoas vão para a parte de energia, né? O animal está com energia acima do que ele precisa, então é como se começa uma feijoada, né? Você come, você não consegue mais comer porque você tem muita energia no corpo, você não consegue mais comer. E algumas pessoas falando que é mais receptor na saliva, que vai para o cérebro e aí afeta o consumo do animal ou no intestino. Mas é a mesma coisa. Na narazina a gente não sabe por que ela aumenta o consumo ainda, né? Não sei se é alguma coisa intestinal, alguma coisa ruminal, né? Não sabemos ainda. Como não sabemos com a monenzina. Então você acha que o Você sabe a modo de... resposta. Se você souber, a resposta de $1 milhão aí. Por que deprime o consumo, né? Tem só teorias, né? Mas... Só teorias. Então você acha que em termos de modo de ação, a narazina e a monenzina elas têm mais similaridades do que diferenças? Mais similaridades. É a mesma coisa, é o ionófilo que vai se conectar ali com a membrana da bactéria, né, das glândulas positivas, né, vai ter a transferência de íons lá, de H+, para dentro da bactéria, a bactéria vai gastar energia, né, vai para jogar esse H+ para fora, né, jogando bem resumido aqui, né.
Eu acho que você deve ter um episódio sobre isso, então eu vou bem resumido aqui o modo de ação. E aí a bactéria, ou ela né, pelas H mais ou sódio? H mais ou sódio? Sódio e H+. Sódio H+, beleza. Sódio e H+. E aí ela tenta jogar, né? Começa a acidificar o meio da interna da bactéria, ela tenta jogar o H+ para fora e ela acaba gastando tanta energia que ela entra em colapso, né? Ou ela morre ou ela para de reproduzir. O modo de ação mesmo, tanto para monenzina, tanto para azalocida, né? E para narazina, todos os ionófilos da classe aí, né? Então esse é o modo de ação muito similar a qualquer ionófilo, assim, que está no mercado aí hoje. Alguns trabalhos mostrando que a narazina ela parece ser um pouco mais eficiente na produção de propionato, não sabe por quê, você pega na garagem lá, 1987, Taylor, que foi o aluno do Nagaraja, né, 1989, eles mostrando que dos ionófilos ela tem uma tendência a produzir mais propionato do que outros aditivos, né? E aí comparando com monenzina, lazalocida, VM, que não é o ionóforo, né? Flavomicina ou barbamicina, que também não é o ionóforo, ela mostrando aí uma resposta maior na produção de propionato no rumen em animais em estudos in vitro, né? Não em vivo. Tá? Então, a modo de ação muito semelhante. E a outra vantagem, que é uma coisa que a gente não estudou nada ainda, né? Que algumas pessoas falam que a narazina ela é muito potente na parte de saúde intestinal, né? E contenção aí da coccidiose. Talvez a gente não só está melhorando a fermentação ruminal, mas também a saúde intestinal, porque está pegando ali o coccídio né, no começo do estágio de vida do coccídio, então produzindo aí um intestino mais saudável e tal. Então tem outras lacunas que a gente tem que preencher sobre a narazina que a gente não sabe ainda, mas aí tem só especulação, né? Então, por ser usado na avicultura e tal, como principal coccidiostático, também eu acho que tem esse poder na saúde intestinal também sendo impactado também. Não, bacana. O pessoal vê que mesmo com um produto que vende no mercado, né, já está disponível para venda no mercado, ainda, né, podem surgir, ainda tem muitas coisas ainda, né, Rodrigo, que precisam ser elucidadas, né, que tem muita pesquisa ainda para ser realizada, né? Uma coisa que a turma, principalmente os ouvintes do Brasil aí, que eles têm que entender, que assim, primeiro que a Elanco, né? Vou falar o nome da companhia, porque é ela que vende o negócio mesmo. Sim. Não porque eu trabalhei na Elanco, eu tenho alguma coisa com isso, mas eles têm que fazer muita pesquisa para trazer para o mercado, né? E aí ter a bala na agulha para vender um negócio. Por que você está vendendo um novo aditivo, né? E aí, principalmente no Brasil, que tem trocentos aditivos disponíveis no mercado, né? Ionóforo, não ionóforo, naturais entrando aí com a pé na porta agora, né? Então, assim, aí tem um monte de pesquisa para ser feita. Então, assim, mas a empresa faz a pesquisa que faz sentido comercialmente. Claro. A gente tem que fazer, tem que vender o produto, né? A gente tem uma meta para cumprir. Vamos fazer pesquisa que está relacionada com, né, com o nosso cenário aqui, né? Sim. Você pega a monenzina, né? Ela pode ser usada em um monte de lugar, né? Principalmente nos Estados Unidos. Então, tem outros pesquisadores, né, fazendo pesquisa. E quando você vê, tem uma porrada de trabalho, diferente da narazina, que começou no Brasil. Agora acho que eles estão expandindo aí para a América do Sul, Argentina, Chile e tal. E aí tem mais cenários sendo estudados né, e preenchendo essas lacunas que estão faltando, né? Quando soltar aqui, por exemplo, Estados Unidos, Austrália, com bovino de corte, acho que aí a gente vai ter um monte de trabalho na literatura que pode suportar algumas coisas que a gente menciona, que a gente especula hoje, né? Os poucos de trabalho que a gente tem, né? Nos Estados Unidos não vende ainda na resina, né? Como para bovino de corte, não. Para bovino de corte, não. Em termos do modo de ação ainda da narazina, ela carrega sódio também como a monenzina ou não? Ou assim, porque a lazalocida ela carrega potássio, né, para dentro da a monenzina carrega, né, pelo próprio nome, né, carrega sódio e a narazina é mais ou menos nesse rumo ou não? É sódio também, é sódio também. Assim, o principal mineral aí seria o sódio. Tá. Aí tem outros, né? E tem uma linha de preferência aí. Sim, tem uma linha de preferência. Como tem a lazalocida, né? Exato. E a monenzina,
mas o sódio sendo o principal hoje, pelo menos o que está na literatura, né? Se tem outro mecanismo, aí eu não sei isso. Então, beleza. Mas é o Legal. sódio que seria o principal mecanismo, trazendo o sódio para dentro da célula. Beleza. Pelo menos em avicultura é o que eles mostram hoje, a avicultura fazendo isso, né? Nos trabalhos de aves, né? Então, Beleza, né? Então, em resumo, em termos de modo de ação, antes de a gente ir para outro tópico, né? O que a monenzina, com exceção da depressão de consumo, né? A monenzina aumenta propionato, como você já disse, diminui desaminação no rumen, né? Pela mudança de rota bioquímica também reduz produção de metano, aumenta ácido graxo insaturado no intestino, né? Então, basicamente, a narazina é para produzir esses mesmos efeitos, com exceção, né, por enquanto, do que a gente tem de resultados de pesquisa, com exceção da queda de consumo. todos os trabalhos conduzidos pela turma da Exalc, eu vou falar a turma da Exalc, que é o professor Alexandre Vaz Pires lá, e o Daniel Polizel, eles fizeram acho que uns 30 trabalhos até agora. Alguns publicados, outros publicados como resumo, outros tá mais como dissertação, né? A maioria dos trabalhos mostrando um aumento no consumo, ou pelo menos igual, não deprimindo o consumo. Aumento de propionato sempre, sempre aumento de propionato, redução do acetato. A amônia no rumen, né, como deaminação que você falou, alguns trabalhos mostrando ela diminuindo, outros trabalhos não, né? Então, e ainda alguns trabalhos com carneiro mostrando ainda aumento da digestibilidade de FDN, o que pode ser um dos motivos que aumenta o consumo. Aumenta o consumo, perfeito. Dos animais consumindo forragem. Então, aumento de digestibilidade de FDN. O trabalho que a gente acabou de ser aceito ainda não está disponível. Eu acabei de receber o aceite na Translation Animal Science. A gente mostrou uma digestibilidade de FDN aumentada nos animais que consumiram narazina. E aí com bovino de corte. E alguns trabalhos em carneiros também mostrando aumento de digestibilidade. E eu penso especialmente quando, né, por mais que a dieta seja cheia de fibra no pasto, né, fibra não é uma coisa só, né? Tem celulose, hemicelulose. Se a gente pegar os micro-organismos, por exemplo, que degradam celulose e hemicelulose, a diversidade de micro-organismos que degradam hemicelulose é maior do que os que degradam celulose. Então, se você usar, por exemplo, por narazina, um animal comer num pasto de melhor qualidade, né, ou seja, que tem mais hemicelulose, né, você vai ter uma maior, né, potencial de degradação de fibra no rumen, de fermentação, pode ser que, né, ela atue tem mais chance dela agir em grupos que degradam hemicelulose do que celulose, porque tem mais grupos de bactérias que degradam hemicelulose. Pode estar aí a chave né, às vezes testar num pasto de média ou de baixa qualidade, né, às vezes pode ser que aconteça a diferença. Tem um experimento que a turma da Exalc fez, mas ele não foi publicado ainda, então eu não consigo falar sobre ele. Mas a maioria dos experimentos que a gente publicou foram pastos de alta qualidade. Então, alta qualidade. 17% de proteína, né? 16% de proteína. E eles fizeram exatamente essa pergunta, foi feita. Eles fizeram um trabalho de forragem de baixa qualidade com alta qualidade, né? Narazina com ou sem narazina, né? Mas eu não tenho na cabeça aqui o dado agora que mostra esse dado aí, se teve diferença entre qualidades de pasto, né? A narazina, qual foi o efeito. Eu não tenho esse dado e não está publicado. Então, eu não gosto muito de falar quando não está publicado, né? Claro. Eu gosto de falar de dado publicado porque passou por 3 pessoas lá corrigindo lá, e aí faz o serviço que tem que fazer. Se tiver uma porcaria, os caras já falam, não vou aceitar. Se tiver bom, faz os comentários lá, aí a gente fala, né? Agora, quando não está publicado, eu não gosto muito de falar. Mas eles têm esse trabalho, eu tenho certeza que eles têm esse trabalho e... Legal. Pasto de baixa qualidade e alta qualidade. Alta qualidade. Ela tem um efeito também. Alguns trabalhos de campo, assim, agora é observacional, né? Você pega a turma lá no Goiás, né, que começou a usar narazina, você fala assim, dei narazina para minha vacada aqui, cara, ela bateu a bucha, né? E aí você fala assim, mas comeu a bucha? Fala assim, rapaz, não dava conta de comer as buchas aqui, comeram as buchas dos pastos tudo aqui, quando eu coloquei narazina. Mas assim, produtor conversa de bar, né? Aí conversa de bar, a gente não nem claro. Assim, então tem muitas pessoas falando que ajuda nesse passo de baixa qualidade também.
Sim. O que precisava ser feito? É fazer um PCR, alguma coisa, fazer o que está de bactéria no rumen, né? O que está sobrevivendo à dose de narazina no rumen para saber o quê? Agora sim, a gente sabe qual é a bactéria que está degradando as fibras lá no rumen. Tem um trabalho que foi feito sobre isso, né? Coletou o líquido ruminal e tal, mas eu não tenho dado. Acho que estão avaliando o dado ainda de microbiota ruminal, quem que está lá dentro ainda, continua lá dentro. Bacana. Bacana, mas logo a gente vai saber esse dado. Bom, vamos então falar do que tem dado, então, né? Vamos falar de resultados de pesquisa que animais em pastejo consumiram narazina, né? Então, o que você pode falar para a gente em termos de incremento de resposta, né? Mesmo em relação, a gente já falou de consumo, mas em conversão alimentar, em ganho de peso, né? Ou mesmo aumento de peso final, ou peso de carcaça. O que você pode falar para a gente em termos de resultados que já estão publicados, né? Do efeito da narazina, tanto em relação a um controle, né? Sem nada, sem nenhum aditivo, quanto a porcentagem aí de melhora em relação à monenzina em si, né? Tá, tem uma historinha que, na verdade, a turma foi fazendo na Exalc, né? Primeira coisa que você faz, o experimento que você faz, né, quando você está testando uma molécula, é um experimento de dose, né? É muito importante falar qual é a dose da narazina. A dose da narazina é de 3 miligramas por quilo de matéria seca, ou 13 ppm. 13, né? Pensar, 13. né? 13 miligramas por quilo de matéria seca, ou 13 ppm. Ok. Então, assim, mas não sabíamos qual era a dose utilizada no bovino de corte, quando trouxeram para cá. E aí a Exalc começou a testar a dose, né? Então ele tem um experimento que, se eu não me engano, é do Silva 2015. Ele testou 0, 6,5, 13 e 20, né? Para saber, em animais comendo forragem. E eles avaliaram que o melhor dose, né, em desempenho, né, foi a 13. E que foi que melhorou aí consumo de matéria seca, o mineral não foi afetado, já foi um suplemento mineral. Deixa eu só voltar um pouquinho. Então, o consumo de mineral não foi afetado. Eles formularam para ter 60 gramas lá por dia, que é o tradicional do Brasil lá, né? Então, colocaram no suplemento mineral 0, 6,5, 13 e 20 miligramas de 20 miligramas por quilo de matéria seca de narazina, e observaram que o consumo mineral não afetou. Já é uma baita ganho para a molécula, né? Diferente da monenzina, que se você coloca o suplemento mineral, vai ter aí um problema aí de consumo, né? Claro que no comportamento animal também vai ter esse problema, mas no experimento que abaia, né? Todo mundo no abaia, tudo a gente teve que controlar. Sim. E aí também não teve diferença no consumo de matéria seca nos animais com as doses. Dependente da dose, não teve diferença, tá? E só que os animais que comeram narazina, eles ganharam 96 gramas a mais. Se eu não me falha melhor, 96 gramas a mais. Ou seja, em relação ao controle, quase 20% a mais que o controle. E o controle tinha ganho 96. O controle ganhou mais ou menos 480 gramas e a narazina com 13 ppm ganhou 580 e quase 100 gramas aí a mais. Legal. Quase 100 gramas a mais, tá? Então, quase 20% no ganho, sem afetar o consumo de mineral, sem afetar o consumo de matéria seca. Então, e a de 20 ppm não teve diferença do 13. Só que comercialmente, você não vai colocar 20, você coloca 13, já que não tem diferença, entendeu? Já que não tem diferença, óbvio, claro. Tem diferença, você não vai colocar um negócio que já é caro, né? Já é a cereja do bolo, como eu falei no episódio passado, né? A cereja do bolo, você não vai colocar um negócio que não precisa, né? E aí, já voltando aqui a curva-resposta de um aditivo, né? A gente sabe que tem uma curva-resposta quadrática, né? Principalmente para larazalocida e monenzina, que a gente sabe hoje que tem algumas revisões de literatura aí do Field 2012, você pega Golder 2016, que é da larazalocida, né? Que é a revisão de larazalocida. Então, você tem uma curva quadrática. Então, assim, você colocar mais não quer dizer que vai trazer algum benefício para você, né? Então, esse foi mais ou menos o experimento. Então, definiu a dose, né? Definiu a dose da narazina, e aí começou a usar os experimentos, a pasta. Aí teve outro experimento que eles fizeram, que foi na Estação das Águas. Desculpa te interromper só, Rodrigo. Esse primeiro experimento que você relatou foi no pasto também ou foi no confinamento?
Ou Foi no numa... confinamento, mas com dieta de forragem. Mas com dieta de forragem, isso, tá? Só Dieta para de deixar forragem. claro. Foi no confinamento, Dieta de dividiu em forragem. baias, como você disse, mas em dietas à base de forragem. Beleza. Isso. E aí, o segundo experimento, eles quiseram levar a situação para campo, né? Então, fizeram experimento a pasto, lá em Londrina, na fazenda de Londrina, da Exalc, na Figueira, né, para quem conhece aí. Então, eles fizeram na Estação das Águas, foi o primeiro experimento, usaram aí 160 novilhos, piquete de braquiária brisanta, né? Então, e aí definiram a dose, era 13 ppm, não iam mudar, porque viram que 13 ppm era a dose. Pode ser que a dose seja até menor, né? Não testaram 10, por exemplo. 12, quem sabe, né? Claro. Então, assim, eles observaram que quando você coloca um suplemento mineral, animais a pasto, né? A narazina aí dando um aumento aí de 17% de ganho, mais ou menos, se não me falo mal, de 15% a 17%. É quase 80 gramas a mais em relação ao controle. Nesse experimento de dietas, estação das águas, braquiária brisanta, em uma condição de fazenda, não é agora baia. Piquete mesmo, braquiária brisanta, Claro. na estação das águas, tá? Então, essa foi mais ou menos o histórico. Começou com dose, viu que tem um benefício no animal comendo a pasto, levou para um cenário mais parecido com o que a gente tem no Brasil, né, em animais em pastejo, e aí teve um aumento de aí 82 gramas de narazina. E esse aí é o Polizel, se não me engano, é Polizel et al. 2017, se alguém quiser procurar no Journal Animal Science lá. Então, 17% a mais de ganho. E aí, a pergunta que veio, né? Eles fizeram outro experimento para ver se, né? 2 anos consecutivos. E, se eu não me engano, eles fizeram o mesmo sistema, 100 e poucos dias, 112 dias na Estação das Águas, a braquiária brisanta de novo, cultivar marandu. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada aqui do experimento, que é lembrar de cabeça tudo aqui. E aí eles também, né, 160 animais, se eu não me engano, de novo, na outra Estação das Águas, 2 anos seguidos. E aí a narazina acho que ganhou 84 gramas a mais nesse experimento. Então são 15% de ganho. Então o primeiro foi 15%, o primeiro foi 17% e o segundo foi 15%. E aí vem sempre a pergunta do pesquisador, né? E será que funciona na seca, né? E aí eu tô contando a historinha, né? Funciona na seca. Fizeram outro experimento agora na seca, a mesma fazenda, braquiária brisanta, marandu, mesma dose, 13 ppm, a dose já foi definida, 150 Legal. animais, se eu não me engano. E aí, na estação da seca, os animais ganharam menos, mas mesmo assim ainda tiveram a porcentagem de ganho era parecido com os 18% a 20%. Eu acho que eles ganharam 50 gramas a mais na estação da seca. Normalmente você perde peso. Isso que a turma não entende muito no Brasil. Quando você fala, mas 50 gramas, não vale a pena usar só 50 gramas. Foi, gente, mas tava perdendo peso. Ou tava ganhando muito pouco, peso, né? Se você manter o peso, já estava bom já para a condição do Brasil na seca. Então, essa é mais ou menos a história da narazina em relação aos experimentos que foram conduzidos. Aí tem vários, né? Tem com carneiro, tem com carneiro confinado. Então, assim, mas assim, a parte de pasto começou aí, né? Surgiu os experimentos. E aí surgiu outros experimentos, frequência de narazina, quanto tempo você pode suplementar ou não, que é o paper que foi publicado agora na Translation Animal Science, que a gente acabou de ser aceito. Então, é mais ou menos isso a história da narazina. Então, assim, a gente fala, quando a gente estava no campo, que é mais ou menos 80 gramas. Né? Tem experimento que deu 100, tem experimento que deu 50 na seca, né? Mas águas e seca junto, a gente fala 70, 80 gramas de ganho dos animais que consumiram narazina, né? Isso em relação ao controle, né? Em relação àqueles que não comiam nada. Controle. Tudo isso que a gente está falando é em relação a quem nem comia nenhum outro aditivo. Não, zero. Só suplemento mineral sem aditivo, sem nada. Beleza. Né? E uma coisa importante de falar é que assim, nunca foi afetado o consumo do mineral. Sempre está igual ao controle. Tá? Que é uma das coisas que pegava bem no calcanhar aqui para ver se afetava o consumo de mineral. Mas estava comendo as 60 gramas que for formulado, isso já era um ganho bastante interessante para o animal, né? Independente da categoria ou da época do ano. E aí está dando esse acréscimo no ganho de peso aí, mais ou menos de 15% a 18% de ganho, a mais de ganho, né? Os animais mais pesados no final da estação seca ou águas, né? Se você estiver usando.
E esse trabalho que vocês que acabou de ser aceito na Translational Animal Science, você pode dar um spoiler ou não? Tem que esperar um pouco. Posso, não, foi aceito. Quando é aceito, eu solto. Não tem problema nenhum, não. Não, esse experimento foi um experimento conduzido pela aluna do Daniel do Polizel, lá na Exalc, e eles pegaram animais canulados, né? Foi só metabolismo, não tem nada de desempenho nesse experimento. E eles forneceram narazina diariamente, normal, tá? Diariamente forneceram a dose de 13 ppm. A cada 48 horas ou a cada 2 dias, forneceram a dose exata, né? Ou seja, ao invés de ser 13 miligramas, ia ser 26, né? Que é o dobro, né? E a cada 72 horas, né? Então. E a cada 72 eles ofereciam 39, é isso? Exatamente. Ou seja, 26 a cada 2 dias ou 39 a cada 3 dias. Exatamente. Então, assim, era para exatamente simular o que acontece no pasto, né? Que a gente estava até conversando com você antes, né? Tipo assim, o produtor, ele vai no segunda-feira, enche o coxo, ele volta lá na quinta, né? Na quarta, quando o cara é mais regrado, né? Então, assim, ou às vezes nem volta só na outra segunda, né? Quando ele volta, ele tá bom. Então, assim, às vezes o animal, ele come, só tem aquela oferta na segunda-feira, na terça, e fica sem comer um tempão, né? Aí, só para voltar, por que esse experimento surgiu, né? A turma da Exalc, o Daniel, o professor Alexandre, eles fizeram um experimento de metabolismo que eles tiraram a narazina, eles deram a narazina, e eles tiraram a narazina, é o que a gente chama de washout, né? E começaram a coletar para ver quanto tempo ela lidava, né? Mudava aquela fermentação ruminal no rumen, né? Quanto tempo durava aquela fermentação com o propionato mais alto, acetato mais baixo, né? Então, eles observaram que no quarto dia o propionato começa a não ter diferença dos animais que consumiram sem tirar a narazina. Então, assim, a narazina tirou a narazina, o propionato se manteve alto, como estava com a narazina, e aí no quarto dia ele volta para vamos dizer assim, o basal dele, né? Ou seja, teve tempo os micro-organismos se modificarem lá dentro, começou a produzir mais propionato, acetato, propionato caiu e o acetato aumentou. E aí surgiu o experimento. Bom, se demora 4 dias para o rumen se estabilizar, né, e a produção de propionato ainda está alta até o quarto dia, talvez se experimentar cada 2 dias, ou segunda, quarta e sexta, né? Que é meio que a mentalidade da turma, talvez seja uma alternativa para diminuir o custo de, né, manejo, de colocar a comida no coxo, que é uma coisa que ninguém sabe muito, né? Tem o óleo do trator, né? Tem tudo esse. O tempo do cara de ir lá no coxo, às vezes o cara tá lá no retiro, né? O cara A fazenda é muito grande, né? Então, assim, essa é mais ou menos a mentalidade do experimento. E aí a gente observou que quando você fornece diariamente ou a cada 2 dias, né, 48 horas, não tem diferença na produção de propionato. O propionato continua alto, mais alto que o controle, né? Só que quando você pula para cada 72 horas, aí afeta a produção, aí a fermentação ruminal. Ou seja, a cada 72 horas fica igual ao controle. Não tem benefício de você fornecer a cada 72 horas na narazina. Ela não dá benefício na fermentação ruminal, no que a gente fala no propionato, a produção de propionato. Agora, quando você fornece a cada 2 dias, aí ela mantém igual ao consumo diário do animal, mantém o propionato em níveis maiores do que o controle. Então, assim, foi bem interessante esse experimento. Talvez 72 horas, a cada 72 horas seria, né, 3 dias aí, cada 3 dias, é muita monenzina no rumen, né? 39 miligramas por quilo de matéria seca, assim, é uma bomba no rumen. Na verdade, assim, até mais que uma monenzina no confinamento, né? A monenzina aí, a bula é 33 no máximo. Sim. Né? Miligramas. Aqui nos Estados Unidos é um pouco maior, aqui é 44, mas para dieta de alto grão, né? Não Sim. Em dietas de forragem, né? Então, assim, talvez não seja benéfico você utilizar a cada 72 horas, mas a cada 2 dias, que é segunda, quarta e sexta, né? Fornecer um mineral ou suplemento mineral ou, sei lá, um baixo consumo, segunda, quarta e sexta é viável manter a produção de propionato num nível muito maior que a do controle. E não precisa ser diário. Né?
O que a gente não pode garantir também nesses, né, ou pode, né, nesse experimento que vocês fizeram, né, mesmo a cada 3 dias, pode ter sobra, né, no coxo, né, e o animal ficar com exatamente, você vai dar para 3 dias para aguentar 3 dias ali, né, o mineral, né. Então, se o animal todo dia ele comer um pouco, né, em teoria, né, não é para ele ter, não é para o rumen modular para baixo, né, a produção de propionato, né, também, né, essa que é a ideia, né, óbvio, né. Exatamente. Assim, eu acho que a maioria dos produtores, ninguém tem tempo de ir todo diariamente, a não ser Claro. se o cara é muito regrado, não tem tempo para isso. Segunda, quarta e sexta, eu acho que é um razoável. Mas a gente, quando eu era gerente de fazenda, eu tinha essa preocupação, sabe, Danilo, de fornecer, porque o espaço de coxo eu sabia que já não era muito. É uma madeira, cara, é um tronco de árvore cortado no meio, você joga o negócio lá, é isso, não tinha. Talvez você tenha um pouquinho melhor na sua fazenda, mas a realidade do Brasilzão para Goiás para cima é isso aí, é um tronco de madeira com corte no meio. Você joga lá, você tem 120 cabeças num lote, 150 cabeças num lote, no pasto, no extensivão, né? Exato. Minha preocupação era isso, eu jogava o sal mineral, pô, mas eu ia lá no outro dia de moto, já tinha comido tudo já. Aí o que eu fazia? Eu comecei a levar tambor. Então eu colocava no coxo e colocava saco de sal no tambor, porque quando o vaqueiro ia lá fazer o rodeio, aí eu falava para ele, ó, se tiver vazio você pode completar, sabe? Mas não tinha essa ideia ainda não tinha essa ideia de aditivo no sal mineral, isso aí é 12 anos atrás, né? Sim. Essa ideia aí eu ainda estava preocupado só com o mineral, o aditivo ainda não estava muito preocupado, não. Mas enfim, então acho que foi um experimento bacana que foi conduzido pela Exalc, assim, para mostrar que também tem um efeito de você ter, né, fazer intercalado, né? Frequência de suplementação 3 vezes por semana talvez seja uma coisa viável na utilização da narazina, né? Talvez em outros aditivos, eu vou falar da lazalocida agora também, que não tem problema de intoxicação, o nível para intoxicar o animal, eu vou voltar. Ela tem um nível de intoxicação, mas para intoxicar o animal Mais alto. tem que comer muito, né? Diferente Sim. da narazina, da narazina e da monenzina, né? Que o nível para intoxicação ela é mais baixo do que a azalocida. Então, assim, a monenzina, talvez, se você jogar tudo no coxo lá e o animal meter a boca, ele conseguir comer, talvez você possa ter problema de intoxicação, ou aquele animal nunca vai voltar no coxo, porque ele tá tão, o rumen tá tão um distúrbio que talvez ele nem volte mais no coxo para comer. Defauna muito, né? Diminui muito a Fauna, degradabilidade de todos os nutrientes, né? Praticamente, né? Você tem uma então depleção. essa é uma preocupação com esse aditivo que a turma da Exalc teve, né? Que a gente acabou de soltar o artigo agora. Deve sair para publicar o mês que vem agora na próxima edição aí. E algum resultado em pasto em termos da melhora da narazina em relação à monenzina? A gente falou só em relação ao controle, né? Acho que não tem esse dado, né? Assim, Não tem. Eu vou ser bem sincero, por que não tem esse dado? Seria interessante na parte. Nós dois, como pesquisadores, seria interessante fazer um experimento desse tipo. Parte comercial não. Na parte comercial não faz sentido você colocar duas moléculas da mesma empresa para combater, para falar assim, ó, qual que é melhor, qual que é. Comercialmente nunca fizeram experimento desse tipo, entendeu? Então, e é importante falar que a gente, como da academia, né, universidade, a gente precisa da empresa como a empresa precisa da gente, é uma né? parceria, né? Bater esse olho crítico de pesquisador, né, Sim, com estatisticamente, certeza. delinear o experimento, né? Mas ao mesmo tempo, comercialmente, talvez fazer um experimento narazina versus monenzina, e eu acho que também talvez deve ser um motivo que não lançaram ela aqui, né, nos Estados Unidos ainda, é por conta né, duas moléculas da Claro, mesma empresa competindo no mercado que já é complicado, né, principalmente no Brasil. Aí ela claro. tinha bem definido, narazina para pasto, monenzina para confinamento. Se tem algum experimento que alguém fez em que alguma universidade, eu não conheço ainda o dado. De confinamento, né? Não tem dado com narazina no confinamento, né? E nem narazina versus monenzina no pasto. Nem isso, exato, exato. Entendeu? Nenhum dos dois comparando. E eu acho que é bom também, né, deixar claro, né, Rodrigo, que a narazina, diferentemente da monenzina, né, uma diferença, ela tem um período de retirada, né, período de carência, Carência. né, Carência.
A narazina tem uma carência de 3 dias para animais que vão para o abate. Sim. Coisa que a gente não se preocupa muito quando está falando a pasto, né? E no confinamento a gente talvez poderia se preocupar. A não ser se o animal está sendo terminado a pasto, né? Uhum. Mas a gente não se preocupa muito. Mas no confinamento tem essa não sei se é um problema, mas tem a carência de 3 dias que, né, tem que ser retirado. Ainda, só para os ouvintes ficar sabendo, por que não tira a carência? A monenzina não tem carência, a lazulacida não tem carência. O experimento de carência é muito caro para ser feito e ser aprovado pelo MAPA, né? É um experimento caro, e o MAPA tem que aprovar. Então, assim, claro que a empresa tem interesse de fazer isso, né? Um experimento desse. Né? Isso Então, não quer dizer que a provavelmente, molécula é mais perigosa que a outra, né? Nossa, deve ter parece que a carência porque moleque é é mais super perigosa, tem perigoso, né? Mas a carência, né? verdade é. E principalmente com essa onda de pessoas indo para o natural, né? Colocando o ionófilo ou o aditivo alimentar como vilão do negócio, né? Você tem um negócio desse na bula, como 3 dias de carência, já abre portas para um monte de coisa, pessoa criticando. Não sei se eu posso chamar de bicho grilo aqui no seu canal, eu vou falar, os bicho grilo criticando, né? Que não pode usar. E aí, eu já falei no outro episódio, eu falo assim, não tem muito sentido falar isso, porque o ionóforo é usado só em animal, né? Exato. Não tem nenhum medicamento no humano utilizando como antibiótico, né? A monenzina, a narazina, a salinomicina, a lasalocida, né? São Perfeito. os 4 ionóforos mais famosos hoje aí no mercado. Uhum. Aí. Então, é difícil falar, mas abre portas, né? Abre porteira para tem na bula, né? Tem na bula o negócio 3 dias de carência. Com certeza. Bom, então não temos essa comparação de monenzina e narazina no pasto, não temos estudos com confinamento também, né? Testando a narazina e em outros ruminantes, né? Você falou aí uma hora aí de carneiro, né? Ou né, não sei se deve ter em cabra também, não sei se só em ovinos, né? Os resultados aí da narazina são os mesmos que a gente pode esperar com bovinos ou não? Então, tem um experimento da turma, a turma da Exalc. A Exalc foi a pioneira em experimento, eu sempre falo deles, né? Não sei se tem outra universidade testando hoje, mas tem um experimento. Na verdade, o primeiro experimento com a narazina foi em carneiro, né? Carneiro. E foi em dieta de alto grão. Né? Pô. Foi dieta de alto grão em carneiro, está publicado se não me engano, na Livestock Science, e a narazina aumentou na dose, eles testaram dose também, se não me engano, aumentou o ganho de peso dos cordeiros, em 30 gramas por dia, mais ou menos. 30 Uhum. gramas, Pô, a dieta de alto grão. cordeira é 30 A gramas, é cordeira bastante. violenta. São 300 gramas para o animal que comeu narazina e 268 para os animais que comeram o controle, a dieta controle. Então, assim, ela também afetando aí a eficiência alimentar, o desempenho dos animais em dieta de carneiro. Deixa eu ver se tem algum outro experimento. Agora não me falha na memória aqui. Tem outros experimentos. Tem um que forneceu para a ovelha, né, em lactação. Ofereceu durante a lactação da ovelha, né? Então, colocaram os cordeiros junto com a ovelha forneceu mais leite e os cordeiros desmamaram mais pesado dos animais comendo narazina em relação ao controle. Essa é uma dissertação, se eu não me engano, é do Martins. Esqueci o nome dele agora. André Martins, na Exalc. Ele defendeu o ano passado, em 2020. Então, a dissertação dele forneceu para ovelha em lactação, aumentou a produção de leite e aí afetou o peso do bezerro na desmama. Do bezerro não, do cordeiro na desmama. Então, esses são os experimentos. Tem mais experimentos com cordeiro, mas como eu sou de bovino de corte, eu não olho muito não, viu, Daniel? Eu perguntei isso para Eu você olho assim, também por porque não tem causa muito disso. Não dado, dá, aí a não dá gente para tem... ficar atualizado de todos os papers, cara. Tem muito paper que sai não, hoje. mas tem esses dados aí. O primeiro experimento, na verdade, foi com grão inteiro, com animais, com cordeiros, e aumentou em 30 gramas o peso do cordeiro no final do abate. Bacana. Então, talvez seja uma molécula de se pensar para confinamento agora, na verdade. Para confinamento de bovino de corte. Talvez já ir fazendo... Como eu falei, acho que eu falei no outro episódio, né? Talvez no começo, dependendo do tipo de animal que você está trazendo, né? Animal que não
viajado, muito tempo viajado, né? Que é um animal que já não come mesmo, tem aquele estresse violento de transporte. Talvez você colocar uma monenzina nesse momento não seja tão bom. Aí Sim, coloca mas ainda continua tendo ionófilo na dieta, né? Esse é meu ponto de vista. perfeito. Deixa o animal comer o que ele consegue comer, mas Sim. não tem mais um fator deprimindo o consumo além do estresse de transporte, de vacina, de entrada no confinamento, esse tipo de coisa. Ou talvez lá no final, né? Que o animal biologicamente já está caindo o consumo e aí você tira a monenzina e põe o narazina. Talvez tipo alguma coisa do tipo, né? Mas é uma coisa de se pensar. Mas eu não tenho nenhum experimento para falar disso, né? Claro. Sobre esse dado. Entendeu? Bacana, Mas bacana. Então, em suma, experimento para vocês aí fazer aí no Brasil. Aí. vamos fazer. Em suma, tem muito mais similaridades, né? Com exceção aí desse efeito no consumo, né? Que, como a gente falou, pode estar ligado à digestão de fibra, né? Não, né? Tem que pesquisar ainda, né? Pode ser também que essa eficiência energética esteja ligada com alguma coisa no intestino, né? Que também não, não sabemos, né? Mas o direcionamento é dado, né? Mais para o pasto exatamente por esse efeito, né? Não deletério, na verdade, no consumo, né? Em relação ao posicionamento aí com a monenzina, que tem um posicionamento mais para animais confinados, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Uma coisa que tem que deixar claro para a turma, até do canal, é experimento com aditivo ele é muito complicado, ele é muito minucioso. Pensa bem que é um negócio que tem que pegar uma diferença de 50 a 80 gramas. Né? Exato. Primeiro tem que ter número de animais. Perfeito. Segundo, qualquer diferença no experimento, seja a qualidade da forragem, seja os animais, já causa uma variação que às vezes você não pega a diferença, às vezes você pega, às vezes você não pega, né? A dose que você está usando no cada aditivo, cada um tem uma janela aí para você utilizar, né? Narazina é 13 ppm, na bula está de 5 a 13, né? Então você pode usar 10. Os melhores dados até agora são 13. Você pode usar 10? Não sei. Entendeu? Não sei. A monenzina tem gente que usa 33, tem gente que usa 28, no confinamento, tô falando, né? Tem gente que usa 30. Então, tem uma variação, e aí cada experimento tem a sua característica, né? Que tenta responder uma coisa, né? E é uma coisa que eu até o último paper que a gente publicou da narazina, que a gente comparou os aditivos, né? Então, do Limed 2021, a gente publicou no começo do ano. E a gente comparou aí, né, a flavamicina e a salinomicina, né? E a gente viu que elas não funcionaram em relação ao controle, né? E a narazina ganhando aí quase 110 gramas a mais em relação ao controle. E não funcionou realmente também no metabolismo ruminal, né? E aí responde por que ela não deu desempenho, né? A gente sempre faz o metabolismo junto. Mas aí é muito detalhinho, né? Porque assim, a gente usou uma dose, eu tomei uma crítica, mas a dose está menor do que a gente usa, ou a dose está maior, né? Mas a gente usou a dose que está na média da bula, né? 20 ppm, né? De salinomicina e 3 ppm para flavamicina. Claro. Tem gente que usa mais, tem gente que usa menos. Então, assim, esses detalhes, quando você pega a curva, né? Quadrática, por isso que tem uma curva quadrática. A dose, conforme a dose, tem uma variação de desempenho, né? Então, é uma coisa que é bom deixar claro, né? Depende da dose que você usar, né? Qual é o tipo de suplemento que você está utilizando, qual é o tipo de animal, qual é a dieta desse animal. Você pegar todas as revisões, os caras começam sempre com esse parágrafo, assim, olha, tem muita variação que pode acontecer, é a dose, é a dieta, né? Então, Não, com certeza. E para o pessoal ficar, né, o pessoal se sintonizar, né, quando a gente faz uma pesquisa com aditivo, né, além do recurso financeiro, né, gigantesco que é empregado hoje, né, fazer experimento com boi sempre é caro, né, a pior coisa que pode acontecer é você pegar uma diferença lá de 120 gramas de um tratamento para o outro, que a gente sabe que é biológica, o confinamento é para pasto, então, né, muito mais biológico, e estatisticamente isso não ser diferente, ou seja, das duas uma, ou tinham poucas unidades experimentais, né, não deu repetição suficiente, ou a qualidade de coleta de dados, ou seja, o erro experimental foi muito inflado por, né, variação de alimento,
coleta de dados não padronizada, né, e tudo mais. Então, né, realmente, experimentos com aditivos não podem ser feitos em qualquer lugar, né, e tem que garantir um manejo. Eu falo assim, experimento, principalmente em confinamento com aditivo, tem que ser uma coisa assim, aquele manejo excelente, né, excelente, não pode ter problema de mistura, não pode ter problema de matéria seca, se tivesse, tem que ajustar todo dia, né, tem que tratar sempre na mesma hora, né, ou seja, são coisinhas do dia a dia, né, que às vezes o cara, pô, né, que saco, né, fazer isso, mas é o que garante um erro experimental baixo, para você permitir Exatamente. que uma diferença biológica seja estatística. E o problema é que os alunos não gostam muito, né, de fazer isso, né? Você Não fala, gosta. tá vendo aquele feninho que você deixou lá no coxo, lá? Tem que limpar. Professor, mas aquilo ali com um sopro sai do coxo. Não, mas é aquela diferença ali que não quer pegar. Aquela lá É mesmo. 100 gramas, é 80 gramas. O cara tem que varrer o coxo, coletar a sobra, dar outro. Exato. Assim, a balança tem que estar muito bem calibrada Claro. Às vezes não pega a diferença mesmo, não, com 120 gramas. É que nem você falou, ou é a unidade experimental ou é o erro. E a gente tenta diminuir o erro, né? E aí onde o aluno não gosta, né? Exato. O aluno não gosta. Mas, enfim, é difícil fazer experimento com aditivo, mas dá para fazer, dá para pegar essas diferenças e rodar a estatística certinho, fazer o delineamento certinho para pegar as diferenças. Claro, com certeza. Rodrigo, obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo, né? Acho que já falamos aqui, né? Falamos que ia fazer um episodinho rápido, né? Acho que a gente está aqui com uns 45 minutos, mais ou menos, já. Vamos fazer um bate-papo rapidinho, né? Nunca fica tão rápido, né? Mas... quando é coisa nova, assim, é legal de falar quais são as diferenças, né? E somente a narazina que está ganhando bem o espaço aí, eu acho que é uma molécula nova que só tem no Brasil. Talvez agora a Argentina e Chile estão, se eu não me engano, estão comercializando ou estão próxima a comercializar. Mas é interessante, é difícil você falar. É muito conhecimento, né, Danilo, aqui entre os dois, né? Não, mas o peixe agora. Isso, né? O canal é para isso, difusão de tecnologias novas, né? Eu acho que, né, tem que ter também, né? E é legal conversar sobre um assunto, né? Seja sobre um aditivo ou sobre um assunto que não está consolidado, né? Porque daí abre essas brechas para a gente divagar um pouco aqui, fazer uns brainstorms aqui ao vivo, né? Porque não tem cortes aqui, o episódio é praticamente ao vivo. É isso aí. Mas eu que agradeço pelo convite, cara. Sempre que precisar aí, se a turma quiser fazer pergunta aí no canal, aí você me avisa, ou quiser mandar no meu e-mail aí. Meu e-mail é rodrigo.marques@montana.edu, né? Vou colocar aqui embaixo. Vou colocar aqui na descrição. Beleza. E quiser mandar e-mail aí, eu acho que tem alguns artigos já publicados aí. Se eu procurar meu nome no Journal Animal Science aí, tem alguns artigos com narazina. Polizel é uma pessoa que vocês podem procurar também, que tem bastante coisa publicada deles aí, da turma da Exalc. Mas estou à disposição aí, se quiser alguma dúvida aí, né? Porque eu estou nos Estados Unidos, não, que eu não gosto de contribuir com o Brasil, na verdade. Claro. Eu gosto muito de contribuir. Exato, com certeza. Rodrigo, valeu, meu amigo. Muito obrigado aí mais uma vez pelo seu tempo aí. Sucesso aí. Abraço, você também. Valeu, abraço.